Muito bem, meus senhores, vamos dar início, meus senhores, dar início à nossa reunião de executivo de 10 de outubro de 2016. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os nossos colegas, cumprimento os senhores jornalistas, justiça público, o amigo Firmino, bem-vindo a esta casa, uma casa que é sua também. Dar só aqui uma nota que já estávamos a falar antes de iniciar a reunião, que é a reunião de 24 vai ter que passar para dia 31 de outubro. Portanto, a próxima reunião de executivo será no dia 31 de outubro. Uma outra coisa que... já estive, não valerá a pena. Portanto, hoje, quem começa as intervenções é o PS. Os vereadores, quem quer usar a palavra? Portanto, Vara também, Inês, o vereador Luís também. Muito bem. Vereador Sérgio. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários da autarquia, comunicação social, senhoras e senhores. Eu gostava de usar como ilustração para o que vou dizer um equipamento mobiliário urbano que foi instalado esta semana, mas não é propriamente sobre o mobiliário urbano em concreto, que me parece razoável, enfim, o seu uso justifica-se, mas é sintomático de uma coisa que isso sim gostávamos de trazer à consideração deste Executivo, que é o seguinte. Aqui há umas reuniões atrás, chamámos a atenção para a retirada de um abrigo de paragem de autocarro de uma zona perto das piscinas municipais, na zona do Sacapeito, e a sua instalação no bairro do Outarinho. E, na altura, o que mereceu o nosso reparo foi que foi retirada, estava ela lá vandalizada, e não foi sequer requalificada, tendo vindo a ser posteriormente. Agora, eu diria que se completou o ciclo. Foi instalado um novo abrigo de autocarro e aqui a questão põe-se tão simplesmente assim. O que é que faz a Câmara Municipal de Santarém? Retirar mobiliário urbano de um sítio para colocar noutro, em favor de instalar mobiliário urbano novo num momento posterior, sendo que permanecem por atender necessidades que são conhecidas deste município, desta autarquia. Por exemplo, em frente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, a paragem de autocarro que lá está permanece sem abrigo e é sabido que se juntam lá bastantes utilizadores dos transportes públicos e que essa é uma necessidade que já algumas vezes aqui trouxemos. E isto merece-nos a maior das perplexidades, porque na verdade não queremos ser mal intencionados com o Sr. Presidente, com este Executivo, queríamos apenas pensar que o critério é incompreensível, talvez haja falta de critério, mas de facto há aqui necessidade de dar uma explicação aos municípios, até porque todos pagam os mesmos impostos, todos são iguais na sua dignidade e, portanto, isto para nós é incompreensível. Gostávamos de deixar aqui esta nota. Muito obrigado. Vai ver que é fácil a explicação, Sr. Vereador. Vereador Celso. Ora, boa tarde a todos os presentes. Sr. Presidente, eu vou ser breve, tenho aqui 3 apontamentos. Um primeiro, e após o meu período de férias grandes, vinha na esperança de encontrar a cidade com alguns pormenores já resolvidos, como sejam as tampas de saneamento sobreelevadas na Ribeira de Santarém, que é o caso mais grave, e que continua a gerar, às vezes, alguns desvios de direção na circulação de veículos, que espero que não aconteça, mas já geram alguns problemas de segurança na circulação viária. Portanto, apelo, mais uma vez, ao arranjo da sobrevoação dessas tampas por parte da empresa Águas de Santarém. A segunda questão tem a ver que, há umas reuniões atrás, há alguns meses, solicitei alguma informação sobre a zona industrial de Santarém, o parque industrial, relativamente aos usos, um ponto de situação global. Ainda aguardo por essa informação. Gostava de saber quando é que o Partido Socialista poderá ter essa informação. E, por fim, também gostava, relativamente a estas solicitações de informações, relativamente ao asfaltamento daqueles arruamentos ali entre o Chopal e a Avenida dos Combatentes, também que o Sr. Presidente disse que seria para uma segunda fase, e para quando é que está prevista essa segunda fase. O outro assunto que me traz aqui, infelizmente, é a ruína de um edifício também na Ribeira de Santarém, em que nós já tínhamos feito o alerta necessário para a contenção daquelas fachadas e que
sem querer, podem gerar algum perigo na circulação pedonal ou viária, e vamos imaginar se aquela situação tivesse acontecido com algum peão a passar ali concomitantemente à circulação viária. Portanto, é um alerta que deixo aqui, e neste sentido deste alerta, cabe-me fazer uma outra questão, que relativamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que é o Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém, e quando estamos a falar em ruínas, se, uma vez que o início das obras prevê-se para breve, se a questão dos moradores da Rua de Santa Margarida já está resolvida ou não. Era uma questão também. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador, claro. Notícia para a Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários da Câmara, jornalistas e público aqui presentes. A minha intervenção vai começar por uma questão da ordem do dia. A minha primeira pergunta, que tem a ver com a reorganização administrativa do território das freguesias. Como é do conhecimento público, o atual Governo, na sequência de compromissos assumidos, inscreveu no seu programa a reavaliação da organização administrativa do território das freguesias, que o anterior Governo, PSD-CDS, fez às cegas e às pressas, e o PSD localmente tratou de validar, atropelando a vontade soberana das populações do Conselho. E perante isto, portanto, o que se passa neste momento é que o grupo parlamentar do PCP já iniciou um trabalho de contato com os municípios e freguesias, dando a conhecer o seu projeto de lei para a reposição automática de todas as freguesias extintas, com a oposição dos órgãos deliberativos chamados a pronunciar-se, mas também a Comissão do Poder Local da Assembleia da República decidiu convocar uma audição pública sobre o processo, e o próprio Governo, através de um grupo técnico criado para o efeito e que envolve a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, está a escutar as autarquias no sentido de conhecer o seu entendimento sobre a matéria. Portanto, perante isto, aquilo que eu gostaria de saber pela voz do Sr. Presidente é se já chegou ao município de Santarém algum pedido de pronúncia relativamente a esta matéria por alguma destas entidades, e qual foi, portanto, a atitude, ou qual pretende ser a atitude do Executivo a tomar. Entendeu o Sr. Presidente pronunciar-se a título individual, previamente, ou pretende trazer este assunto à discussão pelo Executivo Municipal? Pretende o Sr. Presidente tomar uma posição ou vai dispensar-se de tomar partido sobre uma matéria tão sensível para as populações como fez o anterior Executivo, do qual já fazia parte na altura? É que a CDU e as populações das freguesias visadas não se esquecem que, num momento de forte contestação pública, com vários assassinatos e manifestações de rua contra a extinção de freguesias no Conselho, o Executivo da Câmara Municipal de Santarém escolheu assobiar para o lado e votar-se ao silêncio, remetendo para a Assembleia Municipal o triste papel de promotor da extinção de freguesias no Conselho, ao arrepio da vontade popular e dos respectivos órgãos autárquicos. Uma outra questão que queria colocar tem a ver com as obras de pavimentação da calçada do Monte. No fundo, gostaria de perguntar se já foram dados como concluídos esses trabalhos, e nesse caso eu gostaria de lamentar porque mais uma vez deixou passar-se a oportunidade de resolver o problema de circulação pedonal ao longo daquele troço, um percurso, não é, que é pontuado por vários estabelecimentos comerciais e de serviços e uma importante ligação, portanto, de bairros habitacionais ao centro da cidade, e que é facto é que quem circula lá regularmente a pé nesta estrada se queixa que o problema se arrasta há anos, e se vai agudizando à medida que se vão sobrepondo camadas de de asfalto, e isso que se vão sobrepondo ao nível dos passeios, transformando, portanto, toda aquela circulação pedonal num autêntico rio na altura das chuvas. É só um alerta que não chegámos ainda a esse ponto, mas lá chegaremos a essa questão. Eu lembro-me que houve. Agora, não sei se não foi o suficiente, mas o que é facto é que... Já respondo. Sim. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, caríssimos vereadores, caros colaboradores do município, Comunicação Social, Sr. Firmino, boa tarde. A minha intervenção é para focar 3 aspectos que creio que são de realce para todos nós.
O primeiro diz respeito às comemorações do Dia do Animal, portanto, no dia 4 de outubro celebrou-se o Dia Mundial do Animal. Dar-vos nota de que nesse mesmo dia decorreram visitas abertas de alunos de escolas ao canil e gatil intermunicipal e às instalações da ASPA, da Associação Scalabritana de Proteção dos Animais, também numa atividade concertada com o núcleo da Pravi de Santarém. No dia 8, no passado dia 8, o dia era aberto à população e no dia 15 também será um dia aberto à população. Estas comemorações terminarão no dia 19 de outubro, pelas 18 horas, no segundo andar do W Shopping, com uma sessão de esclarecimento sobre o que fazer quando se tem um animal. Portanto, o que é que a lei obriga, se a registro, a vacinação, a colocação de chip, onde é que se devem dirigir, se não o fizerem, devem conhecer a lei, se não o fizerem, poderão vir a ser autuados com coimas significativas e, portanto, deixar este convite à população e obviamente, aos presentes nesta sala, para dia 19, pelas 18 horas, assistirmos a esta sessão de esclarecimento e divulgação de legislação. Segundo ponto diz respeito à área da educação, como até dia 28 de outubro já não iremos realizar nenhuma reunião do Executivo, convidar desde já os senhores vereadores para no dia 28 poderem associar-se na cerimónia de entrega dos certificados do quadro de excelência do município de Santarém aos estabelecimentos escolares de todo o concelho. Portanto, valorizando ali quer o aproveitamento escolar dos alunos, quer ainda no quadro de valor os alunos que se destacam pela sua ação na comunidade, quer educativa, quer comunidade civil local, reconhecendo aí o trabalho, o seu esforço e o seu mérito. Último ponto, dar nota de que decorreu este fim de semana, nos últimos 4 dias, de 6 a 9 de outubro, o Green Fest. A Green Fest é o maior evento de sustentabilidade que existe em território nacional, onde, pela terceira vez, o município de Santarém marcou presença a convite da organização, do Dr. Pedro Norton Matos. Portanto, foi um momento de interessantíssima partilha de conhecimento, porque o stand teve a visita de centenas de visitantes que estiveram presentes no Green Fest e no qual nós, no dia 8 de outubro, fizemos a atribuição de um prémio, o Prémio Professor Carlos Barbosa, para valorizar ideias que sejam inovadoras na área de sustentabilidade e que sejam de execuibilidade por parte dos municípios. Dar apenas a informação de que tivemos 11 candidaturas. Quem ganhou a candidatura foi uma jovem que também está ligada à área da sustentabilidade e do voluntariado, a jovem Severina Gonçalves, que recebeu das mãos do artesão Artur Ferreira da Moçarria o prémio que constava de um tenho, portanto aqueles banquinhos feitos em bunho, um tenho que o Sr. Artur ofereceu para o efeito. Portanto, dar nota de que correu muito, muito bem e que é reconhecido o trabalho que é feito em termos do município nestas áreas, tanto mais que todas as empresas, as instituições que estão representadas nessa feira pagam o aluguer de um espaço e o município, pela terceira vez, foi convidado a integrar o espaço sem qualquer encargo financeiro, como reconhecimento do trabalho que é desenvolvido em termos dos projetos estruturantes e, nomeadamente, neste caso, dos projetos O Bunho e o Reabilitar Troço a Troço. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Sr. Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários do município, comunicação social presente, senhor município, também a todos boa tarde, Firmino, precisamente. Eu queria dar-vos conta, porque esta é a última reunião de Câmara, imediatamente antes da inauguração do Festival Nacional de Gastronomia, queria antes de mais convidar todos os presentes a poderem estar no próximo dia 21 de outubro, pelas 18 horas, para acompanharem a inauguração do festival. O festival vai ser realizado de 21 de outubro a 1 de novembro, e este ano com um subtema
que são os sabores do mar português. Este subtema foi um desafio lançado pelo Ministério do Mar e a Secretaria de Estado das Pescas, que têm vindo, que serão nossos parceiros este ano, e que nos desafiaram a poder fazerem, através do festival, a promoção, de facto, dos produtos do mar. Este tema será, digamos, materializado através de duas formas. Através de presença física na zona de expositores, portanto, o Ministério irá ter um conjunto de stands, bem como através da criação de dias temáticos. Nós criámos para cada um dos dias do festival um tema, sempre ligado ao mar, por exemplo, choco frito, marisco, enguia, peixe seco, peixe fresco, choco, enfim, por aí fora. E desafiámos para trabalhar esses produtos os municípios que estão mais fortemente identificados com os respectivos produtos. E, portanto, nós vamos ter o envolvimento também dos municípios de Santiago Cacém, de Aveiro, de Setúbal, de Nazaré, de Castro Marinho, Matosinhos, Pozente, Peniche e Olhão. E, portanto, como é que isto vai acontecer? No fundo, o que nós propusemos foi que, nos fins de tarde, todos estes municípios, no dia respectivo, como é óbvio, no dia dedicado ao choco frito, o município de Setúbal, no centro do claustro, da Casa do Campino, na denominada Praça do Petisco, nós montamos, ou vamos montar, um palco com uma cozinha de show cooking e, portanto, serão aqui que serão asseguradas as demonstrações gastronómicas e as consequentes provas. Para além destas ações e dos 12 restaurantes que procuram representar a gastronomia nacional, temos 30 expositores de artesanato e também os expositores de agroprodutos, onde se inclui este ano os produtos do mar, que já referi. Para além disso, mantemos o Lucky, vamos repetir, depois digamos, do sucesso que foi ano passado, vamos repetir novamente o Lucky, desta vez não com um chefe por noite, mas com duplas de chefes. De facto, achamos que os chefes acrescentam muito valor ao festival e, por outro lado, também damos aqui uma oportunidade, uma visibilidade aos mesmos para se apresentarem. Portanto, durante 8 jantares, 16 chefes passarão pelo Lucky. A estes 8 jantares acresce o jantar de Santarém, que é um jantar que também vamos repetir, que no fundo procura reunir e dar palco aos jovens talentos da gastronomia scalabitana. Para além do Lucky, queria realçar ainda a exposição de vinhos. Vai ter este ano uma área dedicada e, de facto, há aqui uma aposta clara, há 2 anos esta parte, na área dos vinhos. O Salão dos Vinhos tem vindo a crescer, isto numa parceria com a MPV, queremos que assim continue e, portanto, este ano vamos ter uma área exclusivamente dedicada aos vinhos. Eu recordo que o ano passado tivemos mais de 50 municípios presentes no Salão dos Vinhos. Este ano temos previsto subir esse valor. Como o festival tem também uma componente de formação, nós teremos este ano a final do Jovem Talento da Gastronomia, e eu aqui não posso deixar de referir que na final do Jovem Talento da Gastronomia temos uma jovem aluna da Escola Profissional de Valde Tejo, que está na final, na categoria de pastelaria, que é a Lara Figueiredo. E, portanto, ela é uma das finalistas e, portanto, eu espero que vocês também possam lá estar a torcer pela Lara Figueiredo. Para além disso, temos a entrega de prémios Great Taste Awards, que pela primeira vez se realiza em Portugal, numa parceria conjunta com a Qualifica, que de resto colabora também connosco na certificação dos produtos e dos produtores que estão presentes, bem como um seminário As Artes na Mesa, que repetimos, na medida em que consideramos que serviço de sala é, de facto, uma área onde a restauração tem que apostar e, tendo o festival responsabilidades acrescidas nesta matéria, deve compreender uma ação nessa mesma área. Também vamos realizar uma conferência em parceria com a Confraria Gastronómica do Ribatejo, que vai debater precisamente uma discussão antiga, que é se a dieta em Portugal deve ser a mediterrânica ou a atlântica.
e, portanto, trazemos este assunto para cima da mesa, julgo que será seguramente um tema bastante interessante. Como nota final, dizer-vos que este ano temos, para além da colaboração com a Escola Profissional Val de Tejo, que nos vai dar o apoio, sobretudo no Lucky, temos o envolvimento da Escola Superior Agrária. Isto porque entendemos que o evento deve também estabelecer pontes com a comunidade de ensino, com os produtores e, portanto, devemos alargar a todos os agentes do Conselho e da região e, portanto, lançámos um desafio à Escola Superior Agrária. Eles aceitaram e durante 2 dias, durante a tarde, a partir das 15h30, a Escola Superior Agrária vai organizar 2 workshops. O primeiro na terça-feira, dia 25, sobre tecnologia dos alimentos, avaliação do grau de frescura do peixe, e no dia seguinte o tema será vinagres, emulsões e aparentados, prova comentada pela Escola Superior Agrária. E, portanto, não posso deixar de salientar isto, porque desafiámos-los também, eles irão fazê-lo, a apresentar alguns dos produtos que eles têm vindo a desenvolver, nomeadamente na área dos queijos e dos enchidos. Portanto, o desafio está feito. Dia 21, contamos com a presença de todos na inauguração, a partir das 18 horas. Será um sucesso, novamente, toda a certeza. Respondendo às questões que foram colocadas, vereador Sérgio, realmente de outra questão que colocou já da outra vez sobre o mobiliário urbano, eu respondi com o que é factual, ou seja, já noutra situação como nesta, a União de Freguesias da cidade de Santarém colocou 5 paragens de autocarro na sua área de jurisdição também, que se colide com a do município de Santarém. Muitas vezes, sendo algumas parcerias feitas com a União de Freguesias, confunde-se um pouco quem é que faz, quem é que não faz. Neste caso, foi a União de Freguesias que tramitou, ou seja, de acordo com pedidos que lhes chegaram e que nos comunicou a nós, e nós achámos, não colocámos obstáculos relativamente a essa matéria, como relativamente à outra que tínhamos referido. Portanto, isto foi um trabalho feito pela União de Freguesias, com o qual, quer dizer, nós concordámos, e inclusive já estamos a tratar, eventualmente, um ou outro aspecto relativamente às paragens de autocarro, terá que ser melhorado, e nós também temos aqui estamos a ver juridicamente um contrato de concessão que temos cá há algum tempo com o JCDECO, porque ele tem ali um imbróglio jurídico, já teve uns avanços e uns recursos, a ver se ainda conseguimos, neste mandato, que aquilo esteja juridicamente visto para poder vir à reunião de Câmara. Vereador Celso, sobre as questões das tampas, nós remetemos para as águas de Santarém, como disse, nós temos muitas no nosso Conselho que vão ser, algumas têm que ser arranjadas, essas é as que se referem à Ribeira de Santarém, mas também disse que algumas vão ter que ser substituídas, apesar de eu lhe ter dito, estamos com uma dificuldade em algumas delas, porque são tampas homologadas, mas que não têm a qualidade de outras que estão homologadas. Mas neste caso eu sei que é na envolvente e nós temos esse trabalho feito, mas muitas vezes isto... Uma questão de segurança. Eu sei que é uma questão de segurança. Uma questão de segurança não, e também é uma questão que há municípios que em algumas situações, nomeadamente é uma outra freguesia rural, onde já substituímos algumas, substituir outras, também tem a ver com o barulho à noite. Portanto, não é só a questão de segurança, também é a questão do ruído. Sobre a questão da informação, o vereador pede desculpa, pensávamos que já tivéssemos retido essa informação, será remetida, o vereador tinha pensado que já tinha retido a informação, não a reteu. Sobre a questão da ruína do edifício da Ribeira de Santarém, eu quero dizer que foi notícia, o vereador falou sobre este assunto, eu falei, a DGPC falou, nós sabemos as nossas razões, agora houve aqui uma chamada externalidade positiva, dizendo assim, o que é que acontece? Houve um caminhão que bateu naquele edifício e nós aproveitámos para fazer uma demolição que, se me é permitido, trouxe finalmente segurança àquele espaço. Claro que já notificámos, já dissemos à DGPC, tivemos que fazer todo o procedimento, não poderia deixar de ser nestes termos. Mas também há uma coisa que é importante, e quem olhou para o nosso PEDU, há lá verbas, nomeadamente na Ribeira, em Alfãs, que é só para demolições. Não sei se repararam, ou seja, o município, uma das coisas que quer fazer, nomeadamente mais na Ribeira até que em Alfãs, nós queremos expropriar alguns imóveis para que sejam simplesmente feitas demolições. Não é para requalificar alguns deles, ou seja, também criar alguma nova
algumas novas, ou seja, falta-me o termo de arquitetura, uma nova fisionomia, algumas praças, ou seja, alargar algumas ruas, portanto, e se repararem, verificaram que o nosso PEDU isso está. E quero dizer que esta zona que falámos é uma das que nós temos sinalizada para ser totalmente demolida e dar ali outra envolvente e dar outra entrada na Ribeira de Santarém. Sobre a questão dos moradores da Rua de Santa Maria, ou seja, nós, como sabem, por via dos fundos comunitários, temos uma verba pouco superior a 600 mil euros para expropriações. O nosso departamento jurídico está a fazer essas expropriações, alguns já aceitaram, outros estão civis, ou seja, toda essa tramitação foi feita. Amanhã, curiosamente, temos uma reunião para fazer o ponto de situação sobre isto, mas isto está a avançar e algumas delas, mas quando tivermos tudo isso, nós traremos isso. Mas a explicação depois é o realojamento, ali às vezes pode haver as obras a começarem, haver as chuvas a chegarem. Há uma situação que, relativamente a essa, e nós já o referimos, das que é só uma senhora, e a Ação Social tramitou isso algumas vezes, que nós retiramos a senhora muitas vezes acaba por voltar. E nós já dissemos aos familiares, a vereadora Susana e a doutora Elizabeth têm feito isso, ou seja, teremos essas dificuldades, mas aquilo será expropriado e será demolido. Com isso não há nada a fazer. Mas, portanto, já temos algumas que já está o processo todo finalizado. Claro que algumas pessoas vêm falar dos montantes, mas em tese, vamos ser sinceros, nós estamos a pagar por uma situação que até já é uma zona não é edificante, não é? Mas também as pessoas tinham um valor, também têm que ser ressarcidas por esse valor. Portanto, nós depois traremos isso também para conhecimento do Executivo, como não pode deixar de ser. A vereadora Clara pergunta sobre a questão da reorganização administrativa. Eu quero dizer, o que nós temos, e estamos a responder, é um questionário, como fala aí da pronúncia, isto não sei porque nós também ainda não avançamos, isto vai avançando, é um questionário da DEGAL, é esse que se refere, é esse. Esse é uma das entidades que está a atuar. Mas este é o que nos chegou, a única coisa que temos cá é da DEGAL. O grupo parlamentar do PCP também já enviou Terei o projeto de lei. Olha, eu não estou a dizer que não chegou. O que nós estamos a trabalhar é uma até pedi para ver, porque como estava a falar de pronúncia, ou seja, isto curiosamente tem uma coisa que não dá para ver todos, consoante nós passamos um patamar de respostas, aparecem-nos as outras. Portanto, eu quando me questionou sobre não está. Agora, é uma questão que é o seguinte, como sabem, não é o Presidente da Câmara, quando isso aparecer, não é o Presidente Ricardo Gonçalves, tem competência para algumas das matérias e sei o limite onde está. Isso será discutido e, portanto, se é projeto de lei, ainda não é lei, ainda não está em vigor. Portanto, cá estaremos nessa altura. Agora, o que estou a dizer é que estamos a responder a um questionário e presumo, pelo que diz aqui, que todas as juntas de freguesia também foram questionadas sobre isto, ou seja, disto que pergunta, por exemplo, vantagens, desvantagens da agregação de freguesias, esteve de acordo, não esteve, acha que deve alterar, acha que se deve manter, portanto, as perguntas são deste nível, é o que nós neste momento temos. Não digo que tenha, a mim ainda não me chegou, mas não quer dizer que não tenha já a tramitar no nosso serviço, ou então ser imediatamente, se calhar até remetido para a Assembleia, mas vou verificar esse assunto. Sobre a questão da calçada do Monte e a repavimentação que foi feita, eu quero dizer, ou seja, esta empreitada que nós temos, cerca de 1,5 milhão, não é para passeios, é só para pavimentos. E eu quero dizer que quem é que perguntou aqui por uma rua? O Celso, não. Do Chopal, foi, é claro. Foi o Celso. Foi isso mesmo, que ao bocado era para dizer isso. E é a mesma situação que na Calçada do Monte teremos que o fazer, ou seja, algumas ruas não se coaduna com este contrato de conservação corrente, ou seja, nomeadamente a que vai do Chopal a Fernão Teles, talvez que ela se chama, sim, é Fernão Teles, se não estou aqui a dizer, se me engano, o nome da rua. Essa rua nós, e agora fechamos os projetos que vamos ter para o ano, essa rua terá que ter toda restaurada, porque não é só repavimentar e pôr passeios, ao nível dos órgãos de drenagem. Há ali uma série de deficiências que a rua tem muitos anos, não basta codificar com uma...
não basta uma fresagem, ou seja, não basta uma fresagem e melhorar. Claro que na Calçada do Monte, com o nível de trânsito, tínhamos que o fazer, mas também teremos depois que avançar. Nós temos um projeto que está dentro do nosso plano diretor municipal, ou seja, que é o acesso norte. Não desistimos dele ainda, só que neste momento, como sabem, os fundos comunitários não trouxeram verbas para isso. Tinham uma questão que era o Last Mile, que estava só para 10 km de ligação, mesmo assim tinha pouco dinheiro. Nós ainda não desistimos disso, está nos nossos planos diretores, está numa série de planos, e seria importante conseguirmos verbas para isso. E a mesma coisa se passa com a questão da Calçada do Monte. Outra coisa que gostava de dizer é que nós não subimos, não colocámos Alcatrão e Nacional Alcatrão, porque todos eles levaram fresagens, ou seja, a cota do Alcatrão ficou a mesma, e portanto, quem pôde passar na Calçada do Monte e noutras ruas pôde verificar tudo isso mesmo, ou seja, não há colocação de Alcatrão e Nacional Alcatrão. Quando há uma fresagem, há os chamados saneamentos do pavimento, e é isso que foi feito. A vereadora Inês falou da questão do Dia do Animal e do dia 19, importante. Dia 28, este ano, noutro local, acho que a vereadora não referiu isto, ou seja, a pedido das escolas, dos pais, ou seja, achámos o Convento de São Francisco era muito bonito, realmente esta entrega de diplomas, mas ao início eram muitos os constrangimentos, com muitos pais, havia pais que ficavam fora, alguns alunos tinham alguma dificuldade em chegar logo de imediato, e portanto nós decidimos que este ano seria feito no CNEMA, tem facilidade de estacionamento, do ponto de vista da apresentação também desta entrega, ou seja, dos diplomas e das apresentações que as escolas querem fazer, tudo isto será mais fácil, portanto, e esperamos assim também suprir algumas falhas que possam ter sido detectadas pelos agrupamentos do ano passado. Sobre o Green Fest, realmente o nosso trabalho ao nível ambiental tem sido muito bom. A questão do tenho, do bunho é importante, numa zona muito característica da Moçarria, e temos conseguido, ou seja, o reconhecimento do nosso trabalho ao nível ambiental é importante. O vereador Luís Farinha referiu a questão do Festival Nacional de Gastronomia. Novamente, na continuidade do que viemos fazer nos últimos 3 anos, uma continuidade e uma modernidade que tem ido ao encontro não só daqueles que nos visitam, não só das pessoas de Santarém, mas também acho que é importante dizer também só dos nossos patrocinadores, que cada vez se associam mais a nós, e numa estratégia que é clara, relativamente a sermos, aqui não é a questão de sermos a capital, nós queremos ser uma cidade de gastronomia e de artes culinárias. Não queremos as capitais, é um título muito gasto, e nós cada vez mais percepcionamos que quando se fala de gastronomia, fala-se de Santarém e vice-versa. E dizer que ainda a semana passada nós fizemos a apresentação do nosso festival num almoço à comunicação social na nossa Sé, e tiveram alguns jornalistas de Lisboa, de jornais de dimensão, e os nossos também regionais, mas algumas pessoas tinham estado em Lisboa num evento, o Congresso Nacional de Cozinha, e no Congresso Nacional de Cozinha foi muito falado não só os novos chefes de Santarém, mas e a ambiência que Santarém tem ao nível da gastronomia. Isso apraz-nos registar, e é também o caminho que nós traçamos, e agradecemos o trabalho de todos, da Viver Santarém, dos funcionários, de estar sentado connosco, e as parcerias, não só ao nível dos municípios, do Ministério do Mar este ano, muito importante, um país atlântico como o nosso, e os muitos municípios adscritos ao vinho, com o nosso salão do vinho crescendo, e portanto, dia 21, lá estaremos todos para verificar aquilo que temos a certeza que será mais um sucesso, este nosso Festival Nacional de Gastronomia. Entrando então no período da ordem do dia, ponto de, não está aí o arquiteto, mas não fará mal, se for alguma questão mais reira do Luís também se... De Relvicrem, Sociedade Exploradora da Pedreira, apresentando pedido de declaração de interesse público municipal da Pedra. Como sabem, isto tem a ver com um decreto-lei que existia, e agora era o 165, salvo erro, que agora há outro semelhante, ou seja, nós estamos a passar. Portanto, de Relvicrem, Sociedade Exploradora de Pedreiras Limitada, com sede no lugar de Pedra Pedreira, Freguesia de Alcanedo, deste município, apresentando pedido de declaração de interesse público municipal para uma pedreira de calcário para fins sedimentares, denominado
no Val Carvalhal, sítio no local da sua sede. Processo número 38/2008, 287. Submeter o assunto à consideração do Executivo. Algum dos senadores que dá a palavra? Sim. Vereadora, faça favor. Boa tarde mais uma vez. Eu gostaria de deixar aqui expresso o sentido de voto da CDU, que em sintonia com o que tem sido, em relação a esta matéria, o posicionamento, vai ser um voto contra. A nossa posição não está ligada, evidentemente, com o facto de se tratar desta ou daquela empresa em particular, mas sim com a nossa oposição ao regime de regularização de atividades económicas incompatíveis com os instrumentos de gestão territorial ou as concessões aos usos do solo. Naturalmente, para qualquer município, a existência de atividades económicas gera, à partida, impactos positivos, mas o uso de um expediente que tem vindo a ser utilizado de forma regular e não excepcional, sem que nos seja permitido avaliar com o rigor necessário quais os valores em causa e os ecossistemas presentes, o ónus que recai sobre a Câmara, levanta para nós demasiadas dúvidas. A salvaguarda de qualquer atividade económica não pode, em nosso entender, fazer tábua rasa dos instrumentos criados para a salvaguarda de recursos do país. Perante dois valores aparentemente em conflito, o tipo de expediente presente nesta proposta acaba por constituir-se como um cheque em branco ao ordenamento do nosso território, ao qual não nos podemos associar. Muito obrigado. Vamos dar a palavra. Sim, nós, o Partido Socialista vota favoravelmente, mas gostaríamos que ficasse em ata a declaração de voto habitual nestes pontos. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, com o voto contra da CDU, aprovado o ponto 1. Licenciamentos diversos, penso que podemos votar em conjunto, a Associação Cultural Recreativa da Miais de Cima e a Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Alteração número 13 ao orçamento e número 12 às grandes opções do plano. Alguns senhores que dão a palavra. Também dar aqui, sim, vereadora Clara, que depois também darei algumas explicações. Boa tarde, então, mais uma vez. Eu gostaria de colocar apenas duas questões ao Sr. Presidente em relação às grandes opções do plano. Uma tem a ver com a diminuição prevista de 60 mil euros para o núcleo escolar de Almoster. O que é que pretende esta diminuição? Porventura que os trabalhos realizados vão ser menos que o previsto? Será que estamos aqui a colocar em causa o calendário anunciado para a conclusão das obras? Pronto, essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com a diminuição de 130 mil euros em serviços auxiliares de ensino e, de facto, pronto, a nossa estranheza tendo em conta portanto, as carências que o Executivo tem colocado nesta área relativamente ao pessoal no ensino. Posso? Mais alguma questão? Dar nota da alteração. A alteração tem alguns valores significativos. Uma parte tem a ver com a questão dos empréstimos, que acho que essa é perceptível, dos empréstimos por via da renegociação que foi feita, e depois com a questão das execuções nas obras, e não é só na de Almoster, ou seja, é nas que estamos a lançar, Almoster, Val de Santarém e Portela, e nós retiramos, porquê? Porque a execução vai ser feita até ao final do ano, ou seja, não sendo necessário toda essa verba, portanto nós ajustamos o nosso orçamento a isso. Portanto, não está aqui a dizer que não vamos fazer, nem é de repagem de calendário, está de acordo em todas elas. E no que concerne aos sementos de 130 mil euros, dizer o seguinte, se bem se recordam, nós fizemos um reforço de refeições escolares no valor de 130 mil euros, porque nós tínhamos um concurso da CIMLT a decorrer para 2 ou 3 anos, e neste 3. Não, este aqui é refeições escolares, isto é refeições escolares. Sim, para 2 anos letivos. Para 2 anos letivos, e portanto, e o que é Serviços auxiliares é refeições escolares, tenho a certeza absoluta, portanto, já tínhamos dito isso, e o que é que acontece? Nós fizemos um reforço, porquê? Porque como estávamos a pensar que o Tribunal de Contas demoraria muito tempo a dar resposta, nós lançámos, para não ficarmos sem refeições escolares, lançámos um procedimento no valor de 30 mil euros que dava salvo erro para 2 meses ou 3 meses. E o que é que acontece? Quando lançámos esse procedimento, tivemos que fazer um procedimento autónomo. Mas, entretanto, veio o visto. Como veio o visto, já não necessitámos. Como nós tínhamos reforçado a verba, agora estamos a repor a verba. Eu cheguei a dizer isso quando fizemos este reforço na última reunião, que na próxima alteração até ia retirar, porque ele não era necessário. Portanto, os serviços têm a ver com, ao nível da educação, têm a ver com isto.
Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções, certo? Claro. Abstenção ou voto favorável? Favorável, estou bom. 4 abstenções e 5 votos favoráveis. Acordo celebrado entre as infraestruturas de Portugal S.A. e o município de Santarém relativo ao Plano Global de Estabilização. Eu isto tem aqui uma pequena, que vai ser alterado a posterior, porque a última, isto foi visto e revisto e a última versão teve aqui uma pequena, mesmo sendo visto por muita gente, na cláusula terceira, quando se refere aqui, peço desculpa, é a única coisa que tem, diz nos termos do presente acordo, a IP como participará financeiramente na execução das obras referidas na cláusula número 1, isto depois daqui não era mais nada, era na cláusula número 1, depois aparece número 2 e número 3 à frente, não deveria estar uma parte da componente nacional. Portanto, isto porque isto teve outros artigos, portanto, como sabem, eu enviei para ambas as bancadas este protocolo. Este protocolo era necessário para a resposta ao Tribunal de Contas. Estamos à espera que o Tribunal de Contas, portanto, se pronuncie. É expectável, se não colocarem mais questões, que a gente ainda durante este mês, antes do mês terminar, tínhamos visto, espero que seja visto expresso, se não for visto expresso, que seja visto tácito, relativamente ao contrato para as obras nas barreiras de Santarém. Dizendo o seguinte, ainda não desistimos de uma outra parte que eu acho que é importante, e já temos falado com os outros ministros, com vários ministérios sobre esta matéria, porque o município de Santarém, se tem aqui 450 mil, depois ainda há 450 mil que são da nossa responsabilidade. Ainda estamos a diligenciar com outros ministérios na perspectiva de podermos vir a ter mais uma ajuda para esta empreitada. Dizer outra coisa também, que por via da adjudicação, eu já disse isto numa reunião de Câmara e tivemos reunião a semana passada com a doutora Helena, com a gestora do POVT, onde reforçámos novamente isto, com a adjudicação ficou uma verba a rondar os 550, 560 mil euros dos tais 5 milhões. Portanto, nós com essa remanescente esperamos que o POVT não nos retire essa verba e que nos deixe candidatar numa empreitada autónoma mais uma encosta dentro daquelas que nós podemos vir, que são necessárias recuperar. E, portanto, se tivermos essa possibilidade, o POVT diz que em princípio não haverá inconveniente nisso, mas ainda não vamos formalizar o pedido esta semana, estamos só à espera do contrato de fiscalização para ver se os valores do contrato de fiscalização também são mais baixos ou se mantêm, para termos um valor em concreto para então escrevermos a solicitar que nos disponibilizem essa verba para uma outra empreitada. Se alguém quer colocar alguma questão? Sim. Doutora Clara. Boa tarde mais uma vez. Eu peço desculpa, vou ser um pouco longa, mas o assunto isso obriga. Sim. E tem a ver com o que o Sr. Presidente começou por dizer. Nós temos presente que a minuta do protocolo nos foi disponibilizada alguns dias antes da sua assinatura, bem como que, apesar de nos ter sido pedido, não nos foi possível dar, na altura, o feedback prévio. Por isso mesmo que esta declaração. Não o fizemos propositadamente, obviamente, ainda assim temos sérias dúvidas de que, mesmo que levantássemos alguma objeção, houvesse tempo e capacidade para corrigir alguma questão, dada a urgência dos prazos relativos ao envio do processo para o Tribunal de Contas e dado o facto de tal não depender apenas da vontade do município, mas implicar a aceitação pela Infraestruturas de Portugal. Contudo, não podemos, por razões de honestidade intelectual e frontalidade política, deixar de fazer uma, ainda que breve, apreciação do teor do protocolo. Para começar, uma questão que tem a ver com a cláusula primeira, poderá ser uma questão de pormenor, mas nós não conseguimos aqui interpretar porque é que na primeira cláusula é referida apenas uma obra, portanto, há diferentes tipos de intervenções associadas. Há intervenções de demolições, intervenções de contenção das encostas e é referido sempre aqui como uma obra apenas. A nossa dúvida, a questão que colocamos é se estamos sempre a falar do conjunto de todas estas obras. Depois, este protocolo reforça, e isso é que nos preocupa mais, reforça ainda mais as responsabilidades da Câmara por todos os riscos inerentes à fase de execução da obra. Compete à Câmara Municipal lançar a obra, geri-la, executá-la, material, financeira e contabilisticamente,
fiscalizá-la. A Câmara Municipal obriga-se ainda a manter em funcionamento todos os serviços públicos e privados afetados durante a execução da obra. O que é que isto significa? Também levantamos esta questão. Que serviços, que encargos é que isto importa para a Câmara? A Infraestruturas de Portugal pagará mediante a fatura emitida pela Câmara Municipal de Santarém. Então, mas a Câmara Municipal emite faturas neste caso, ou não deveria ser a entidade, portanto, o empreiteiro adjudicatário que emitiria as faturas? Depois, se houver trabalhos a mais, é a Câmara Municipal que paga sozinha. A Estado das Infraestruturas de Portugal nem sequer permite que as verbas que entregar sejam orientadas para esse fim. Portanto, todas estas situações nos levantam sérias preocupações. Este protocolo só confirma para nós, portanto, o pior cenário que a CDU alertou desde o início. Ficando a Câmara Municipal sozinha, como dona da obra, assumiu todo o risco sozinha. Este protocolo é o lava-mãos da Infraestruturas de Portugal face ao Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém. Veja-se o número 5 da cláusula 4. O Estado, nas suas várias vertentes, limita-se a dar o dinheiro sem assumir qualquer papel na fiscalização, acompanhamento, tomada de decisões e intervenção direta de uma obra de grande envergadura. Isto viola totalmente o espírito do protocolo assumido em 2004. Nem sequer o mau protocolo de 2015 era assim tão mau, pois na sua cláusula 5ª, número 5, permitia a repartição de encargos mais alargada, designadamente as relativas a erros e omissões, a trabalhos a mais, outras despesas necessárias à boa execução da obra ou outros valores decorrentes das obrigações inerentes ao dono da obra. Mas este protocolo vem arrasar por completo essa possibilidade, pelo menos no que toca à Infraestruturas de Portugal. A responsabilidade do Governo, como entidade competente a nível de transportes e comunicações, agricultura, ambiente e ordenamento do território, de património cultural e monumental nacional, não era apenas financeira, nunca foi, sem retirar qualquer importância ao enorme esforço nacional que foi feito desse ponto de vista, esforço por parte do Governo e para os outros municípios que deixaram de ter acesso às verbas que vieram para Santarém. Não o esquecemos. A responsabilidade de quem assume esta questão como de alcance ultramunicipal era envolver-se no processo, com os seus técnicos, com o seu know-how, com a sua opinião e presença próxima, cuidando da parte do interesse público, que lhe cabe e que ultrapassa a esfera municipal, e não se alhear do processo, limitando-se a entregar o dinheiro. Não podemos deixar de lamentar e lembrar os perigos que tal representa. A Câmara Municipal tinha, em nosso entender, a obrigação de fazer melhor. Falhou em conseguir explicar isto ao Governo. O Governo falhou em não assumir o seu papel integral. A CDU não irá inviabilizar o processo nem retardar a abertura ao trânsito da Estrada Nacional, nem, acima de tudo, contribuir para o adiamento das obras fundamentais e urgentes que as encostas reclamam há demasiado tempo. Não votaremos contra, mas não podemos apoiar a ratificação do conteúdo deste protocolo. Muito obrigado. Se falar aqui algumas notas sobre esta matéria. Sim, Celso. Celso. Sim. Desculpe, não tinha visto. Sr. Presidente, nós acompanhamos algumas das preocupações da CDU e realmente este protocolo parece-nos um pouco leonino para as infraestruturas de Portugal e uma desresponsabilização total, quase total, do acompanhamento das obras e da solução final para as obras. Parece-nos a nós que, ao assumirmos este protocolo, e o Partido Socialista assume a votação favorável a este protocolo, não deixando de dizer que as negociações inerentes a ele nos parecem que deixam um bocadinho, para não dizer na totalidade, a responsabilidade de conduzir de forma ótima a gestão e a conclusão das obras. Parece-nos que a segurança dos municípios estará acima de tudo, assumimos essa responsabilidade também convosco, mas caberá à gestão do Executivo atual o bom desenvolvimento das obras, a boa execução das obras e a respectiva, digamos, contenção financeira e conclusão ótima daquilo que se prevê para a segurança das pessoas e dos municípios. Obrigado. Muito obrigado. Dar aqui algumas notas sobre isto. Eu acho que há aqui uma coisa que, já quando foi assim do protocolo em 2015, tanto a CDU mais a CDU do propriamente o PS, falaram nesta questão. E eu recordo que é uma coisa que eu assumo, ou seja, nós temos de decidir. Em decidir e fazer e decidir em estar a negociar ad eterno, eu acho que a responsabilidade nossa e quem está a decidir é que se faça. Vejam o seguinte, andámos de 2004 a 2015 para termos um protocolo que nos assegurasse verba para podermos intervir nas barreiras. Portanto, e ainda falta conseguir mais, porque
já disse isso aos gestores dos vários programas, nomeadamente à gestora do POVT e ao Ministro do Ambiente, uma reunião onde o vereador Luís Farinha também esteve a oportunidade de estar, que mal esteja consignada esta obra, e vou convidar o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro das Infraestruturas, para estarem na consignação desta obra, porque isto é uma obra importante, não só para Santarém, mas como para Portugal, pelos perigos que acarreta, nomeadamente com a linha do Norte, mas imediatamente seja consignada a obra, vamos reclamar para que comecem a tratar de arranjar mais fundos para as restantes encostas, porque não pode ficar só assim. Eu também sei, e todos nós sabemos, que são 16 encostas, 16 barreiras, não podiam começar todas ao mesmo tempo. Portanto, esta obra teria sempre de ser faseada, esta já vai ser faseada, portanto, não valerá a pena termos já o dinheiro todo hoje, mas que temos que começar todos a pensar, porque daqui a 1 ano e meio, 2 anos, esta obra estará concluída, e nessa altura o ideal era termos já um processo a decorrer para que mal termine uma, começar outra, não é terminar esta, começarmos a negociar para outra. Não vou cair nisso, eu ou quem cá estiver, não vamos cair nisso. Portanto, há uma coisa que é importante, que é o município de Santarém tem uma necessidade, que é que esta conclusão das encostas do PGES fique terminado de vez. Dizer o seguinte, já nessa altura eu disse, é preferível fazer, se me disserem, podíamos de alguma maneira ter mais, mas quando começámos nem tínhamos dinheiro, nem tínhamos uma 50% da parte não comparticipada, hoje temos 50%, e como eu disse no início da minha intervenção, claro, que se conseguimos o remanescente ainda será importante, mas pela responsabilidade e pela necessidade desta obra, o município também aceito que tenhamos que comparticipar com algo. Agora, são muitos milhões que estão aqui envolvidos, como disse a vereadora Clara, este dinheiro deixou de ir para outros lados, mas é importante que ele seja empregue em Santarém, e dizer, a estrada, e repito isto, a maioria das pessoas pensa que a estrada não é da Câmara Municipal de Santarém, e aí tem razão. A linha de comboio não é nossa, é tudo das infraestruturas. Os terrenos são de privados. Nós, para intervirmos, temos uma declaração de todos os privados para podermos ir intervir nos terrenos deles. Agora, isto está no Conselho de Santarém. Isto é um problema de todos nós e temos que o resolver. E daí esta decisão. Relativamente às matérias com as infraestruturas de Portugal, isto foram vários meses, ou seja, enviámos e-mail e fomos sempre dando nota do que estava a ser feito, mas depois há uma coisa que também, perante o que nos é dito, e quando são argumentos que nós sabemos são válidos, foi-nos dito, olha, a IP, a Infraestruturas de Portugal, disseram, nós algumas das questões que o município de Santarém quer colocar, nós não os podemos. Porquê? Porque o nosso, pelo montante que está em causa, 450 mil euros, eles têm que ir ao Tribunal de Contas. Eles disseram, o Tribunal de Contas não nos dá visto se nós, nomeadamente, as questões dos trabalhos a mais, estarem já a subir trabalhos a mais e outras que não me recordo, se isso ficasse colocado no protocolo, ou seja, nós não temos, para nós é receita, não tenho que enviar, mas mesmo vamos dar conhecimento, demos conhecimento ao Tribunal de Contas do protocolo, porque foi uma exigência, mas eles têm que o ter validado pelo Tribunal de Contas. Não sei se me estou a fazer entender. Eles, pelo terem validado, não podem pôr algumas cláusulas com vista a ser chumbado. Ou seja, o que nós, no município, poderíamos estar a forçar era, muito bem, nós não assinamos sem a cláusula que pagam isto ou aquilo. Depois vinha chumbado pelo Tribunal de Contas e eles não podiam pagar. Eu acho que é preferível nós sermos razoáveis nestes aspectos e aceitar que a cláusula não esteja e fazer tudo para que com a fiscalização e que não haja trabalhos a mais, mas cá estamos abertos para negociar e se houver essa necessidade, se houver aqui trabalhos a mais de montante, teremos que nos sentar à mesa com os diversos ministérios e temos que nos sentar à mesa com as Infraestruturas de Portugal. Agora, acho que não valia a pena estarmos a forçar algumas cláusulas que, do ponto de vista da Infraestruturas de Portugal, eles sabiam que iria-lhes causar o chumbo no Tribunal de Contas. E, portanto, eu acho que esta explicação é plausível. E ao vereador Celso também... e há aqui outra questão que... Não, a questão dos encargos para o município, ou seja, isto nós temos isso desde o início, até posso depois dar-vos isto são os cálculos iniciais, para agora com a adjudicação são diferentes, e o que nós temos aqui, o que dava para as infraestruturas de Portugal era 441 mil euros, já dizem até 450 mil, portanto isto é os cálculos que nós fizemos, ou seja, desde o início, e portanto, ou seja, 441 mil da Câmara e 441 mil das infraestruturas de Portugal, ou seja, 50% da parte não comparticipada. Esses montantes estavam estabelecidos desde o início. Relativamente à questão do acompanhamento que é feito, há duas coisas que é o seguinte: a obra irá ter acompanhamento externo, ou seja, um montante
que está envolvido, o próprio POVT nos exigiu isso mesmo, que tivesse fiscalização externa. Estamos a contratar, ou seja, esta semana saberemos, ficará a adjudicação feita, daí há pouco ter referido a questão dos montantes. E depois temos uma outra situação que é, também estamos obrigados por via protocolar a fazê-lo, que é contratar o LNEC para o LNEC fazer o acompanhamento também acompanhamento e monitorização desta empreitada. E, portanto, tudo isso será feito. Agora cá estamos, não desistimos de conseguir mais dinheiro, não só já nesta empreitada, como nas restantes. Agora, pelo ponto a que chegámos, era importante chegarmos a um acordo, porque com o Tribunal de Contas a necessitar de respostas, ou seja, nós tínhamos que ajudar, ou seja, e claro, esperamos dentro de pouco tempo que haja visto favorável, e como digo, não vejo porque é que não haverá visto favorável e, portanto, esperar que assim seja e que rapidamente possamos estar a assinar a consignação desta obra e que elas comecem. Portanto, com os prazos terminam este mês, o prazo do visto, e a seguir ao visto é a questão de prestar garantias, e consignar e iniciar. Portanto, já estamos muito próximos dessa obra, mas recordo, será uma obra de 2 anos, será uma obra que se iniciará pela Estrada de Santa Margarida, portanto, estamos com muito tempo de obra pela frente, mas muito próximo de finalmente começar uma intervenção programada nas nossas encostas. Se haverá mais alguma questão? Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com uma abstenção da CDU. Ponto 6. Apoio transporte escolar de Rodrigo Miguel Ricardo Palminha. Os vereadores que dado a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Liga Portuguesa contra o cancro. Pedido de isenção de taxa de obrigatório nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Renascer, pedido de isenção de pagamento de taxa de realização de campanha de venda de brindes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Centro Convívio Cultural e Desporto de Bitoreiras, pedido de isenção de pagamento de taxa de realização do trail. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Apoio em espécie, prova de interesse municipal. Já demos agora um outro documento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim. Aqui gostaria de dizer que não veio o documento dos fundos disponíveis, o Sr. Presidente disse que há fundos disponíveis e, portanto, considerando a sua referência, temos votamos fundos disponíveis, favoravelmente. que pode ficar na ata, que o Presidente referiu que temos fundos disponíveis. Ponto 11, atribuição de subsídio ao arrendamento do município residente na rua... Isto é que temos que começar a retirar aqui as referências às ruas como fazíamos antes, sabe, para não ficar tão... em Santarém... Com os senhores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Greenfest, prémio de sustentabilidade, professor Carlos, isto é a ratificação relativamente ao que a vereadora Inês referiu ainda há pouco. Quem vota contra? Sim, pode, sim. Boa tarde. É só um comentário a propósito desta iniciativa. Eu congratulo-me pelo facto de ter havido participantes já nesta iniciativa. É o primeiro prémio, segundo eu percebi, não é? Em todo o caso, aquilo que na altura da análise que nós fizemos, gostaria de deixar nota que nos parece que deveria ser um bocadinho mais bem fundamentado, aliás, dado a conhecer o nome, a personalidade que dá nome ao prémio e também mais... Portanto, desenvolvidos os objetivos do concurso. Também o nosso receio, achámos curioso que o prémio fosse demasiado simbólico, tendo em conta que estamos a falar de uma ideia que fica, cujo patente, de alguma forma, fica para o município, mas fico feliz pelo facto de já ter havido participações e ter corrido bem. Muito obrigado. Sim. Obrigada, vereadora Clara. Realmente foi tudo muito rápido. Porquê? Porque o convite da Greenfest também foi no final de setembro e, portanto, foi tudo muito mais rápido. A divulgação foi muito rápida. Foi tudo demasiado rápido e nós, na próxima ano, obviamente, vamos acautelar, tentarmos fazer mais cedo e permitindo assim uma maior participação também dos nossos municípios. Obrigada pela sugestão. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Ponto 13, Jornadas Europeias
do património. Já tivemos a oportunidade de falar na última reunião de Câmara, oferta de livros aos colaboradores participantes da caminhada noturna Braço Cultural. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, oferta de livros ao palestrante do Encontro de Envelhecimento Ativo Intergeracional. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 15 e último, oferta de livros à Câmara Municipal de Lisboa, também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, nossa próxima reunião de executivo, dia 31, às 15 horas. Muito obrigado.